Olá, boa tarde, Bora RS entrando no ar nesta quinta-feira. Olha, uma quinta-feira que já começou com uma temperatura bem mais amena. Na manhã desta quinta-feira, 17 graus aqui em Porto Alegre, a gente já não estava nem mais acostumada a essa temperatura. Olha aí a orla do Guaíba, o pessoal ainda tá meio tímido aí para fazer exercício ali na orla, porque o ventinho, né, claro que deixa a sensação de frio um pouquinho mais baixa, mas vai ser uma quinta-feira aí com temperatura até próxima dos 20 graus aqui na capital. Se sair de casa, leve aquele casaquinho, no final do dia esfria e assim a gente vai no inverno gaúcho até pelo menos a próxima semana, né, quando a gente tem o retorno da chuva e depois volta o frio e olha, tem previsão de novo para geada e quem sabe neve na Serra Gaúcha. Bom, mas o assunto de hoje é a antecipação da vacinação no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite tuitou ontem à noite que vai vacinar todos os gaúchos acima de 18 com pelo menos uma dose até o final desse mês. Então vamos até a redação da Rádio Bandeirantes, Osíris Marins. Boa tarde, Osíris. Boa tarde, Cissa. Pois o governo disparou esses avisos para 17 regiões a partir da média ponderada e dos indicadores que possui. Embora o governador e o vice-governador Eduardo Leite e o vice-delegado Ranolfo tenham feito o vídeo saudando justamente a vacinação do público adulto até o final de agosto, de acordo com as remessas de vacina que são esperadas no estado do Rio Grande do Sul. Em contrapartida, de outro lado, nós temos a sala de crise, o comitê de crise, que é integrado também pelos dois, pelo governador e pelo vice Ranolfo, disparando esses avisos. Por quê? Porque, embora nós tenhamos uma média móvel de mortes abaixo de 28, a menor do eixo histórico da pandemia no estado do Rio Grande do Sul, e também a curva era descendente de ocupação de UTIs, indicadores de média ponderada que o governo monitora foram elevados de 7 para 14,2, ou seja, 102% de elevação nesses indicadores de ocupação UTI Covid no interior do estado, mesmo que de uma base baixa. Aí, a partir dessa elevação de indicadores, é que o Comitê de Crise disparou esses avisos para 17 das 21 regiões que compõem o sistema 3As, que é o sistema de monitoramento do parlamento. Isso é uma cautela por parte do governo, porque existe ainda a variante Delta, localizada em 11 municípios, sendo estudada, sendo monitorada pelo sistema 3As. E há uma cautela muito grande por parte do governo. Esses avisos para as regiões justamente antecede aos alertas, justamente para que elas tomem medidas e monitorem a situação, porque temos um inverno drástico, temos as infecções respiratórias, embora temos o avançar da vacinação, já com previsão de conclusão acima de 18 anos no mês de agosto, pelo menos para a primeira dose, nessa massa da população gaúcha. Vamos aguardar. O certo é que há um sinal amarelo por parte do governo no sistema 3As disparado para essas 17 regiões que precisam monitorar a elevação dessas UTIs Covid. É um monitoramento inicial, não é alerta, nem medidas extremas. Estamos numa curva descendente, mas é preciso monitorar os indicadores e a partir desses indicadores é que o governo fez esse alerta para as 17 regiões. Vamos ver como evolui o sistema, saudando, obviamente, a vacinação crescente no estado do Rio Grande do Sul e ali adiante, quem sabe, a abertura para grandes eventos. Cissa. Boa notícia, né? Essa é a corrida que todo mundo quer ganhar, né? Quanto mais estados liderarem, mais o Brasil vai vacinar contra a Covid-19 e é isso que a gente precisa para retomar a economia, retomar o turismo, retomar o setor de eventos. Então, se você está na faixa etária para receber a primeira ou já completar a sua caderninha, a sua caderneta, né? A caderneta de vacinação, como dizia minha avó, então corra lá num posto de saúde na sua cidade, aqui na capital. Vamos saber como vai ser a vacinação com Gilberto, olha eu errando o nome do Gilberto Echauri, da redação da Band News FM. Oi, Gilberto, conta pra gente. Hoje a vacinação contra o coronavírus em Porto Alegre é para as pessoas com 27 anos ou mais, primeira dose.
12 unidades de saúde aplicam os imunizantes. Álvaro de Fini, Assis Brasil, Belém Novo, Camaquã, Glória e API, Moab Caldas, Modelo, Morro Santana, Santa Cecília, Santa Marta e São Carlos. Nesses mesmos locais ocorre a vacinação para adolescentes com comorbidades, entre 12 e 17 anos, e gestantes e puérperas, com a segunda dose. Mais uma vez, não há pontos de vacinação via drive-thru. O agendamento pelo aplicativo 156 POA também será mantido para a aplicação da primeira dose. Além das unidades Morro Santana, Tristeza e São Carlos, que já vinham oferecendo o serviço no período noturno das 6 da tarde até as 9 da noite, agora mais 3 unidades estão com agendas abertas para o período diurno. Diretor Pestana e Nossa Senhora de Belém, com agendas das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, e Passo das Pedras, com agendas das 7 da manhã até as 5 da tarde. A segunda dose da Coronavac Butantan segue sendo ofertada em 20 unidades de saúde e a segunda dose da Oxford AstraZeneca em 32 unidades de saúde e 21 farmácias parceiras da Prefeitura. Ambas as segundas doses dessas vacinas das 8 da manhã até as 5 da tarde. Até agora, 3.165.022 pessoas já tomaram as 2 doses ou a dose única da vacina da Janssen aqui no Rio Grande do Sul. Isso equivale a 27,5% de toda a população gaúcha. Band News FM, que está ao vivo aqui no canal do YouTube, todas as manhãs, o Gilberto, uma parte da manhã também com o Diego Casagrande. À tarde você tem o Guilherme Milman, que o Vicente Medeiros também está nas montanhas, agora de férias. Depois, no final do dia, o Milman acompanhado da Lúcia Matos e da Ana Cássia no Happy Hour. E o Osiris Marins está na Rádio Bandeirantes a partir das 6 horas da tarde e também aqui no canal do YouTube da Band RS, com o tempo real girando a reportagem da Band, a reportagem em ação. Então, se você quiser, tem companhia o dia inteiro aqui no canal do YouTube da Band RS. Bom, e por falar em vacinação, dia quente na CPI Covid. Guilherme Macalossi tem as informações. Boa tarde, Guilherme. Oi, Cissa. A CPI está tratando muito sobre a intermediação da aquisição de vacinas, porque é o foco investigativo. Desde a denúncia do Luiz Miranda, essa semana nós ouvimos um reverendo que buscava, através da sua influência, a aquisição de imunizantes. E também o senhor Coronel Blanco, que estava presente na famosa reunião na qual foram negociadas as vacinas da AstraZeneca, em que teria sido feito pedido de propina de $1 a dose pelo senhor Roberto Dias, ex-assessor de logística do Ministério da Saúde. Vamos lembrar que esse episódio foi denunciado pelo Luiz Dominguete, dito representante da Davat Medical Supply. A Davat Medical Supply, que não o reconhece como representante e nem representa a vacina da AstraZeneca. Nesse jantar estava o Luiz Dominguete, o Roberto Dias e o Coronel Blanco. Um chopp ocasional ao fim da tarde, depois do expediente. As versões são conflitantes, Cissa e público do Bora RS. Um diz que a coisa foi ao acaso, os outros dizem que não. Luiz Dominguete, inclusive, afirma que a coisa estava organizada para ser ali naquele momento. E há comprovação disso através das conversas do Luiz Dominguete, que foram publicadas à época, inclusive pela CNN. Em virtude disso, é necessário que a CPI coloque um de frente ao outro, para encontrar a verdade ou para ver quem mente menos, como disse a senadora Simone Tebet ainda ontem. Não importa, o que importa é que numa sessão dessas, habeas corpus não vale. E quem mentir tem que ir para a cadeia, porque afinal de contas é um caso extremamente grave, nebuloso e que demonstra o estado de calamidade a que o Ministério da Saúde foi submetido durante esse período em que estivemos submetidos à pandemia. Guilherme Macalossi para o Bora RS. Olha, Bastidores do Poder hoje imperdível, 2 da tarde aqui no canal do YouTube da Band RS, ao vivo também na Rádio Bandeirantes. Guilherme Macalossi acompanhando o cenário político do país e toda a movimentação da CPI Covid em Brasília. Bom, agora a gente muda de assunto e vai até a redação da Band falar com o Bruno Abchecker, porque teve um acidente hoje pela manhã na zona leste de Porto Alegre, um carro caiu no buraco. Conta pra gente, Bruno.
Cissa, uma adutora se rompeu na rua 26 de dezembro, no bairro São José, aqui na zona leste de Porto Alegre. Foi nesta madrugada e um carro passava no local e caiu no buraco. O motorista do carro passa bem, não sofreu lesões ou escoriações, perdeu os documentos porque se molharam, mas o telefone dele ele conseguiu recuperar. As equipes do DEMAI foram chamadas ao local e trabalham nesse momento. Para que o serviço seja feito, tiveram que suspender o abastecimento de água no local, mas assim que o serviço for finalizado, o reabastecimento será feito. A previsão é para que aconteça no começo ou no meio da noite de hoje. Obrigada, Bruno. Daqui um pouquinho ele volta, trazendo mais informações da redação da Band aqui no Rio Grande do Sul, no alto do Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. A gente muda de assunto agora para falar sobre o Dia dos Pais. Está chegando, hein? Já garantiu o presente do pai? Olha, esse ano eu acho que além do presente vai dar para dar aquele abraço, né? Pai vacinado, os filhos vacinados, né? Quem já está na faixa etária vai poder fazer aquele domingo de Dia dos Pais, como a gente estava acostumado. E o CDL, né? Aliás, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, acredita que vai ser aí uma recuperação para o setor, né? Um setor que sofreu muito no ano passado em função das restrições. O Band Cidade, o Sérgio Stock e a Lúcia Matos conversaram com o presidente Írio Piva sobre esse momento, essa retomada e essa importante data para o comércio gaúcho. A semana que começa é uma das mais importantes para o comércio. A comemoração do Dia dos Pais, no próximo domingo, dia 8, anima o varejo, principalmente depois da experiência ruim do ano passado, quando estava tudo fechado em função da pandemia. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre acaba de divulgar uma pesquisa em que parte dos comerciantes aposta em um aumento de até 30% nas vendas em relação ao Dia dos Pais de 2020. Vamos conversar ao vivo com o presidente da CDL, Írio Piva. Presidente, o que motiva projetar esse crescimento? Boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Olha, o Sérgio, o que nos anima não são só as perspectivas de agora para frente, é o que já vem acontecendo nos últimos meses, né? A gente já vem experimentando uma melhora desde o Dia das Mães, o Dia dos Namorados já teve uma melhora significativa e, na verdade, nesse momento, com a melhora da economia, o avanço na vacinação, a redução dos índices de contaminação e uma demanda reprimida que tem, e mais essas datas comemorativas que estão pela frente, nos animam e nos mostram aí um resultado já bastante diferente e animador, assim, né? Na verdade, já sobre 2020, o crescimento é grande, mas a gente já está experimentando números melhores do que os números de 2019, que é aqueles números que a gente tinha antes da pandemia, né? Então, estamos realmente vivendo um bom momento, estamos bem otimistas aí de agora para frente. Que bom, né? Depois de tudo que esse setor passou, né, presidente? Quais são os setores que devem vender mais nesse Dia dos Pais? Então, olha que essa é mais uma das notícias boas, porque o segmento de vestuário, de calçados, de perfumes, todo esses itens de uso assim muito pessoal foram os itens que mais sofreram durante a pandemia e pelo nosso levantamento neste momento são os itens que serão privilegiados neste momento, serão os mais consumidos. Então, temos aí boas notícias, né? E é o ticket médio, que pela pesquisa mostra que tem uma variação de 50 até 150 reais. É normal isso no Dia dos Pais, esse espaço tão grande entre valores? É normal, mas na maioria dos lojistas acreditam num ticket médio em torno de 150 reais. É claro que dentro de uma pesquisa tem aqueles números que estão mais para cima, os mais para baixo, mas a conclusão que a gente chega é de que o ticket médio deverá ser em torno de 150 reais para os presentes aí do Dia dos Pais. Presidente, dessa expectativa de 30% de crescimento, que é uma perspectiva elevada, o que é desse índice crescimento efetivo e o que, digamos, tem também da retomada do setor? Sim, grande parte é da retomada. Por isso, toda vez que a gente está falando em números nesse momento, a gente sempre busca dados lá de 2019, porque, na verdade, no ano passado, nós tivemos variações muito grandes, momentos que o comércio estava fechado, alguns segmentos que foram extremamente impactados, outros menos impactados.
Então, na verdade, o que é importante é que, neste momento, nós estamos com um pequeno crescimento ainda, mas já crescimento em relação ao número de 2019. E aí acho que a gente está trabalhando dentro de uma base mais real, porque era um momento onde tudo estava funcionando. Sim. Presidente, como é que as pessoas estão comprando? À vista, parcelado em poucas vezes? Como é que está o comportamento do consumidor? Então, isso é uma coisa muito incrível, assim, porque se imaginava nesse momento que as pessoas iriam querer grandes prazos para pagar. E a maior parte das vendas estão sendo feitas, muito delas, inclusive, à vista ou num prazo curto de pagamento. Acho que tem que considerar que as pessoas deixaram de viajar nesse momento e, evidentemente, mesmo que tenhamos tido aí um problema de desemprego no passado, nesse momento nós estamos tendo uma retomada importante no nível de emprego, as pessoas estão com um pouco mais de dinheiro no bolso e estão preferindo comprar dentro de um prazo bem mais curto do que se costumava antigamente. Né? É isso, né? E olha, tem uma pesquisa daí do Cindy Lojas dizendo que esse ano, essa retomada, né, as pessoas estão mais confiantes também na economia, também toda essa questão da vacinação, que olha, até os cunhados vão ganhar presente esse ano, viu? Então, os papais vão esperar um pouquinho mais que meia, eu acredito. Mas se você não garantiu, ó, tá chegando, falta pouco tempo para ir até uma loja. Acho que ainda dá tempo de comprar pela internet também, seja como for. Importante que a gente abasteça o nosso comércio aqui no Rio Grande do Sul, né, e faça girar a economia do nosso estado. Olha, agora a gente vai contar uma história. Não vou contar agora, vou deixar para o final do programa, da adoção de uma gatinha. A Carol fez uma reportagem super bacana para o Band Cidade, teve uma baita repercussão e a gente quer mostrar aqui de novo no Bora RS. Mas antes disso, tem chamado da reportagem, redação da Band, Bruno Abchecker acompanhando as buscas do menino Miguel. As buscas pelo corpo do menino Miguel, que foi jogado pela mãe no rio Tramandaí, chegam ao 8º dia e o Corpo de Bombeiros se dividiu em 2 equipes. Uma irá para um banhado, região próxima onde a mãe do menino diz ter jogado o corpo, porém na direção oposta, não no rio, mas sim em um banhado. Outra equipe, junto do Corpo de Bombeiros de Capão da Canoa e de Torres, segue fazendo a varredura pela orla da praia. A equipe do Corpo de Bombeiros conta com 2 picapes, um drone para ajudar a visualização do mar e, caso seja necessário entrar no mar, um bote e um jet ski. Obrigada, Bruno. A gente torce, né, para essa história tão triste, né? Olha, é incrível. E olha, uma outra história triste também aconteceu na Serra, em Gramado, num camping, né? A secretária de Educação de Gravataí morreu ao lado do marido, né, em função aí provavelmente de algum vazamento. O Tiziano Kessler conta pra gente. Foi neste camping em Gramado que a polícia encontrou o casal. Sônia Oliveira era a secretária de Educação em Gravataí, na Grande Porto Alegre. Ela e o marido, Ricardo Abreu, foram passar o fim de semana na Serra e não deram mais notícias aos familiares, que avisaram a polícia. Já temos a conclusão de que foi um acidente doméstico, na verdade, né? Porque essas pessoas morreram por asfixia, né? Por inalação de monóxido de carbono. É um gás muito perigoso, que é resultado da queima de combustíveis derivados do petróleo. Com a pandemia, casas sobre rodas viraram uma alternativa de viagem. As vendas cresceram mais de 30% só em 2020. Mas, claro, é preciso todo o cuidado com a segurança. Nesta fábrica de Novo Hamburgo, há engenheiros e são seguidas todas as normas do Inmetro para a produção de motorhomes. A empresa instala até equipamentos que não são exigidos, como sensores de detecção de vazamento de gás. Outro cuidado fundamental na hora de comprar uma casa móvel é verificar se o fabricante está regularizado, já que existe um grande mercado informal neste setor. Sem um certificado de adequação ao trânsito, né, sem ter um Inmetro, sem ter um engenheiro responsável, sem seguir as normas técnicas, né. E infelizmente, né, uma construção feita de forma inadequada ou até mesmo, né, a inexperiência de um usuário pode gerar fatalidade como essa, né.
É isso, né? A gente segue aqui acompanhando, trazendo detalhes também depois de como vai ser a despedida do casal, né? Um momento muito triste para a família e a gente se solidariza, manda um abraço para todos aí de Gravataí, né? Pela perda da secretária e do seu marido nesse acidente, né? Que a gente tenta mostrar aí o lado que funciona, né? Desse motorhome, como se precaver, mas não adianta. 2 vidas que se perderam aí em função desse vazamento, provavelmente nesse motorhome lá na Serra. A Brenda Aurélia acompanhou ontem a Operação Lego, né? Engraçado os nomes que a polícia dá, né? Ela explica pra gente, olha, desarticulou aí uma quadrilha importante. Conta pra gente, Brenda. Armas, munições, lunetas e vários insumos para a produção de drogas. Os materiais foram apreendidos em endereços ligados a integrantes da facção que tinham um comércio clandestino de armas no estado. Há suspeitas de que os criminosos tenham vendido pelo menos 100 fuzis somente aqui no território gaúcho. Eles compravam as peças das armas em sites de compra e venda. Um fuzil chegava a custar cerca de R$50 mil. Existem peças que efetivamente são peças numeradas, provável que existe um controle na fabricação, na venda, né? E existem peças que por vezes podem ser vendidas em sites, né? Tanto sites nacionais, sites estrangeiros, né? Que podem compor justamente a montagem dessa arma, né? As investigações da operação começaram em junho deste ano, quando a polícia conseguiu interromper a venda do armamento na cidade de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Equipes aqui da Delegacia de Roubos foram a campo, enfim, e acabaram realmente flagrando uma pessoa, um homem, e com ele justamente trazer consigo ali esse fuzil que foi apreendido. Logo no início da noite, o policial já estando em casa, ele recebe no seu aplicativo de mensagens, no seu telefone particular, mensagens da parte dos criminosos, dando conta de que sabiam quem ele era, que ele deveria dar o jeito dele para devolver aquela arma ou pagar o prejuízo que eles tinham sofrido com aquela ação. O grupo também lucrava com o tráfico de drogas. Porções de crack e maconha prontas para serem comercializadas foram encontradas nas casas dos suspeitos. Hoje pela manhã, 3 integrantes foram presos. O líder da quadrilha, que ainda não teve a identidade revelada, segue foragido. Tivemos a notícia de que essa pessoa estaria no Paraguai, então por isso demos conta à Polícia Federal para que o nome dela seja inserido ali naquela difusão vermelha, né, da Interpol, para que lá, enfim, policiais também possam executar a prisão dele. Então agora chegou a hora prometida da gente contar a história da gatinha. Carolina Fortes conta pra gente, foi acompanhar essa aventura, essa história de amor, de solidariedade e de acolhimento. O abraço apertado, o colo quentinho e os carinhos não escondem qual é a paixão das gêmeas de apenas 4 anos. Há 5 meses, a tia da Larissa e da Manuela encontrou uma ninhada de gatos dentro de um lixo na comunidade em que elas moram em Porto Alegre. Precisou de apenas um encontro para que as irmãs se encantassem pela Marie. A minha irmã ficou com pena de botar fora, porque ela já tinha sido botada fora e ela ficou com pena e pegou para ela, né? Ela ficou com pena, né? E aí nisso eu fui lá na minha irmã, fui na minha mãe, como elas moram perto, fui lá. Aí elas viram a gatinha e se agarraram, cara apaixonada pela gatinha, e no dia eu disse assim, não vão pegar, e elas... Ai, a tia dá, vocês querem? A tia vai dar, e daí eu trouxe elas. Apesar do amor pela gatinha, foi difícil dar conta dos gastos com o animal. Por causa de uma ação solidária na comunidade onde a Larissa e a Manuela moram, que a história das meninas chegou até a Constanza, que decidiu arrecadar doações como caminha, remédios, cobertorzinho e auxiliar nos cuidados com a Marie. Com apenas 8 anos, ela conheceu a história das gêmeas através da mãe, que é voluntária do projeto Criança Mais Feliz RS. Esse ano em especial a escola trabalhou com solidariedade, né? E por causa de um trabalhinho ela pegou e resolveu fazer uma ação dentro do nosso prédio. Então ela juntou os livros que nós tínhamos em casa e colocou uns valores tipo para aluguel. Com esse dinheiro, a Constanza, que também é apaixonada por gatos, decidiu ajudar. A Constanza mandou roupinha para Marie, cobertinha, caminha. A família da Larissa e da Manuela vive às margens do Rio Guaíba, na comunidade Beira Rio.
O local recebe com regularidade a visita de voluntários por causa da situação de vulnerabilidade social da comunidade. Quem passa aqui na BR não faz a mínima ideia que no meio dessas árvores tem acesso a uma comunidade onde tem dezenas de famílias que moram aqui com crianças. É uma comunidade extremamente vulnerável que precisa de todo tipo de ajuda que as pessoas puderem ajudar. E aqui dentro tem histórias de vida, histórias incríveis que a gente conheceu, que a gente se apaixonou. A realidade da Constanza é bem diferente, mas ao invés de afastar, isso aproximou ainda mais ela das irmãs. Na semana passada, a Larissa e a Manuela completaram 4 anos e o encontro tão aguardado entre as meninas aconteceu, com direito a bolo, vela e um presente especial para a Marie. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Pra quem? Nessa data. Pra Manu e pra Larissa. Muitos anos de vida e parabéns. Bacana, né? Lembre, se você puder ajudar, bande contra a fome, bande contra o frio, doe aquele agasalho. Agora que esquentou um pouquinho, ó, tá na hora de se libertar daquele cobertor que tá lá, que não é muito usado, daquele casaco que tá em boas condições, mas não sai do armário aí há 3 invernos. Aproveite, faça a sua doação. Tem um posto bem perto de você, ou da prefeitura, ou do governo do estado. É só procurar no site da Defesa Civil ou no site da prefeitura da sua cidade. Aqui em Porto Alegre tem o Poa que Doa, é bem fácil descobrir um posto de coleta. E também bande contra a fome. Entra no site Mesa Brasil, Sesc Mesa Brasil, e você acompanha ali como fazer uma doação. São mais de 90 instituições que estão precisando de ajuda. Aliás, a SPAM, aqui de Porto Alegre, está precisando de pilha e de radinho para os vovôs e vovós que lá estão. Então, se você tiver oportunidade, mora aqui na capital, estiver passando, puder doar uma quantidade de pilhas ou um radinho, vai ser muito bom para eles e, com certeza, um Dia dos Pais para os vovôs que estão lá bem especial. Então, a gente fica por aqui nessa edição de hoje, se despede com essa imagem de Porto Alegre. Para quem não está aqui na capital gaúcha ou quem está em casa ou no trabalho, acompanhando aqui o Bora no canal do YouTube da Band RS. Amanhã tem mais, sextou aqui no Bora, Dia da Cerveja, preparem-se, reportagem especial. Até lá!